Olá, tudo bom? No vídeo de hoje vamos mostrar como funciona um captador magnético de guitarra. Temos aqui um captador magnético, vamos desenrolar e ver como é que ele funciona. Bom, você pode ver aqui que ele tem uma bobina de cobre esmaltado e aqui nele passa parafuso de metal. E embaixo não tem mais, mas teria um ímã. Vamos usar esse ímã aqui como exemplo. É basicamente isso, o captador de guitarra. Existem outros captadores de guitarras que, em vez de ter uma peça de ferro atravessando a bobina e um ímã embaixo, não existe peça de ferro. O ímã é enrolado na bobina, que é esse aqui. Esse aqui foi eu que fiz, mas tem outros tipos. Agora, qual é o princípio de funcionamento do captador? É o seguinte, aqui temos um multímetro, ele mede várias coisas. Uma das coisas que ele mede é quantos volts passa por ele. Agora vamos aqui fazer uma experiência que é gerar eletricidade. O campo elétrico e o campo magnético, eles andam juntos. Quando você tem um campo elétrico, você tem um campo magnético, no campo magnético você tem um campo elétrico. Então, vamos pensar, vamos esticar esse fio, colocar aqui no multímetro. Opa, podia ter preparado isso já, né? Mas vamos lá. A gente coloca aqui esse fio e vamos colocar aqui na escala mínima para captar voltagem menor possível. Acho que tem voltagem tá errado, mas a gente é leigo aqui, não é uma aula de eletrônica, então vamos lá. Aqui, pronto. Aqui está somente o fio e ali se você gerar alguma eletricidade ele vai mostrar aqui, não sei se está pegando bem, mas então, aqui ó, tá zero. Agora vamos, aqui se eu alterar o campo magnético aqui com esse ímã, será que gera eletricidade no fio? Vamos ver. Parece que não. Talvez tenha mau contato aqui. Ah, tá com mau contato. Mas gera assim, ó. Veja, tá vendo? É uma voltagem bem baixa. Quanto mais... Então, quer dizer, aqui eu mostrei com essa experiência simples que você, alterando o campo magnético, você gera eletricidade. Então tá. Agora, só que a eletricidade, você viu, é uma eletricidade muito baixa. O que a gente pode fazer para aumentar essa eletricidade? A gente pode pegar esse fio e enrolar em uma espiral. Vamos enrolar uma espiral. Por quê? Porque aí, esse mesmo campo magnético vai agir num pedaço bem mais comprido do fio, entendeu? Ele vai, em vez de ele passar em um fio, ele vai passar aqui em uma parte do fio, ele vai passar aqui em uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes do fio. E ele vai gerar uma eletricidade maior, em teoria. Depende da orientação do campo magnético e do campo elétrico. Mas esse é o fundamento. Tá. Agora, o que é enrolar de espiral? Agora a gente, em vez desse fio que usa essa borracha, o captador de guitarra ele usa um tipo de fio. Esse tipo de fio, só que bem mais fino, porque esse aqui é muito grosso. Não há necessidade, porque a voltagem é minúscula, então você não tem por que você usar um fio grosso desse. Funcionaria e ele ficaria enorme o captador, um monte de volta. Então, mas o que é esse fio esmaltado? É o mesmo tipo, é o mesmo princípio disso aqui, só que em vez de usar essa cobertura de borracha, ele usa uma pintura de esmalte, tá vendo aqui, ó? Então tá, com essa pintura de esmalte, ela isola o fio, é o revestimento do fio para isolar, porque se você enrolasse um fio sem esse isolamento em uma bobina, o que ia acontecer? A eletricidade ia passar por aqui e ia pelo pedaço menor, porque se ele pudesse, quando você encosta aqui, você permite que a eletricidade passe, mas assim não, ele está isolado, então ele vai ter que fazer o caminho que permite que ele passe, que seria a espiral. Aí aqui, o que a gente tem? A gente tem uma bobina. Eu vou fazer um captador aqui, ó. A VaptVult. Aqui a gente tem uma bobina enrolada num negócio de metal aqui.
Possivelmente deve ser ferro ou aço, parece aço. Mas o aço é uma liga de ferro. Então a gente tem a bobina, um pedaço de metal no meio e a gente vai pegar um ímã. Que a gente pega esse ímã. A gente não, eu, né? No caso, a gente, mas tudo bem. Pegar esse ímã aqui, eu vou colocar um ímã aqui embaixo. E agora essa parte, esse metal está magnetizado. Ó, tá vendo? Ele prende aqui, tá? Ele está magnetizado. Tem uma bobina, um ímã, uma bobina. Essa parte de metal ficou magnetizada, como se fosse um ímã. E uma bobina. Pronto, acabou. Aqui está nosso captador. Duvidam? Espera um pouco. Então, eu cortei aqui para não ficar tão longo o vídeo e não ficar tão chato. O que eu fiz aqui? Eu peguei aquela bobina e liguei aqui as duas pontas da bobina, o começo e o fim da bobina, num plug de guitarra, e a guitarra liguei no amplificador, e o plug de guitarra liguei no amplificador. Agora, tem uma bobina e tem o campo magnético do ímã, e na frente o que tem? Um pedaço de uma corda de metal esticada. De metal, possivelmente de ferro ou de aço também. Acho que é de aço. Quando, aqui você pode ver que não está saindo som nenhum. Mas quando eu tocar a corda vai perturbar, porque ela também é de um material magnético, ó, ela é atraída pelo ímã. Ela vai perturbar o campo magnético desse ímã. E ele vai gerar eletricidade que vai na bobina. E a eletricidade na bobina vai ir para o amplificador e vai sair um som na mesma frequência de vibração da corda de aço. Olha só. Viu? Viu? Então, os principais ímãs permanentes que se usa em captador, eu acho que talvez sejam os que são. Primeiro, alnico. O alnico é um tipo de ímã que hoje em dia, fora os captadores de guitarra, eu não sei muito de mais usos que ele tem. Porque ele é mais caro do que o cerâmico, que esse aqui é o cerâmico, que é o mais comum. E ele, se você deixar ele perto de um outro campo magnético, ele se desmagnetiza com o tempo. Ele também não é tão forte, você pode ver aqui. Esse aqui é de um falante bem antigo que eu tinha. Esse aqui também, ó, vê que esse aqui já está meio fraco. Ele tem essa aparência metálica. E ele é muito desejado em captador de guitarra, porque as guitarras antigamente, na época do Jimi Hendrix e tal, eles eram feitos com esse tipo de ímã. E dizem que por ele ser mais fraco e tal, ele tem um som melhor, ele interage menos com a vibração das cordas. Mas ele tem ele é mais fraco e tal, e ele pode se desmagnetizar. Se você guardar ele junto com outro ímã na polaridade invertida da dele, ele pode ficar fraco. Ele pode até ficar... Agora, esse aqui é o mais comum e barato, que é um ímã cerâmico. E esse aqui é o novo, que também agora está sendo usado em captadores, que é o neodímio, que ele é bem forte. Ele é aqueles ímãs que às vezes você gruda as coisas nele. Você gruda as coisas nele, não consegue soltar, gruda um no outro e ele não sai de jeito nenhum. Então esses são os principais tipos de ímã usados em captadores. Tchau!